Salve, salve todos, mais uma vez aqui estamos. Em nome de Deus, desejando a todos um bom dia, boa tarde, boa noite e que Deus esteja com todos nós e convosco e levando ao mundo sempre a luz do amor e da razão. E hoje aqui mais uma vez estamos nesses 90 anos do maior conhecimento de toda a história da humanidade para informar e esclarecer este conhecimento, cujo objetivo é o despertar de nossa essência divina, que é o raciocínio, para que possamos assim nos conectarmos com este ser divino superior que teve no seu infinito amor a coragem de vir até nós, nos trazer a verdade verdadeira, mostrando que somente com bem poderemos vencer, porque o mal por si mesmo ele se destrói por pertencer a um processo de deformativo, de enfraquecimento e degeneração. E assim, o grande missionário da pureza, Manuel Jacinto Coelho, nosso salve e nossa eterna gratidão a esse grande homem verdadeiro, este verdadeiro homem, que nos trouxe a luz da razão, do amor, através da imunização racional, contida no seu ditado, que é a cultura racional. E quero iniciar essa transmissão do despertar do raciocínio, informando e falando racionalmente sobre este conhecimento universal, o maior conhecimento de toda a história da humanidade, que é a cultura racional. E para falarmos em cultura racional, não poderemos deixar de falar na sua fonte verdadeira, o único porta-voz, sem segundo nem terceiro, deste conhecimento universal, que é a cultura racional, esta realeza divina, que é um ditado de uma voz celestial que vestiu aqui na Terra um corpo de animal para poder transmitir esta voz usando do instrumento de trabalho para a nossa evolução, a palavra. Por isso que Deus, no início, era o verbo era ser racional, que é a razão do nosso ser, embora deformado, mas que agora está desvendado, a razão deste encanto que vivemos perdido e desconhecido de si mesmo. Então, este brasileiro, este cidadão que dedicou toda a sua vida em prol do bem da humanidade, trazendo consigo toda a luz da verdade, do amor, diretamente da origem, que é o mundo racional, o senhor Manuel Jacinto Coelho, este ser iluminado que já nasceu com seu raciocínio desenvolvido para nos revelar nossa origem verdadeira, nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos, sendo ele um aparelho biológico natural, orgânico, elaborado e providenciado pela divina providência para transmitir todas as mensagens do mundo racional que encontra-se no seu ditado, nas páginas brilhantes dos seus livros Universo em Desencanto, que constitui a formação do maior conhecimento de toda a história da humanidade, a cultura racional que vem revelando o princípio e o fim desta vida material. E agora chegou o momento de todos se conhecerem na fase racional, que é a fase do terceiro milênio. E assim, o missionário da pureza, Manuel Jacinto Coelho, é um ser iluminado. Por isso que no dia 30 de dezembro de 1903, quando aqui na Terra chegou, este habitante do mundo superior, deste primeiro mundo, o mundo racional, trazendo consigo toda a luz da sabedoria, do amor, da compreensão, para a paz através da ciência que ele nos presenteou, essa divina ciência que é a cultura racional, que adquirimos na leitura dos livros Universo em Desencanto. E falar em Universo em Desencanto, quero compartilhar com todos vocês que me acompanham e aqueles que não tiverem condições de acompanhar aqui, esse vídeo estará ancorado no YouTube,
lá na Cláudio Sampaio Lima. É só procurar Cláudio Sampaio, que está todos os vídeos aqui transmitidos, levando informações do terceiro milênio, falando racionalmente para o despertar do raciocínio, atualizando todos com a fase racional, que é a fase do terceiro milênio. E assim, vamos iniciar este vídeo com esta mensagem ditada pelo racional superior, que é esse habitante que veio do mundo racional, o superior racional, e aqui na Terra vestiu um corpo de animal, sem ser animal, simplesmente para poder conosco conversar e poder transmitir a sua luz verdadeira, que é a nossa luz natural, do nosso verdadeiro natural, a luz racional, e assim este ser, este porta-voz da verdade, Manuel Jacinto Coelho, que no dia 30 de dezembro de 1903 deu início a este novo alvorecer na Terra, que é a fase racional, e que confirmou no dia 4 de outubro de 1935, com as primeiras palavras dirigidas à humanidade: quem és tu, que a ilusão é tanta e capaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois corpos imprudentes, no abismo do dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material, por grande obscuridade do espírito. Essa obscuridade dessa experiência vivenciada na evolução e transformação para alcançarmos um encontro com a razão. E assim, nesse dia 4 de outubro de 1935, ele iniciou a confirmação da fase racional, que é a fase definitiva da volta de todos ao seu mundo natural de origem, que é o mundo racional. A fase racional é a verdadeira fase de Deus, o racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que personificou-se na personalidade desse grande brasileiro, que, como bom missionário, cumpridor da sua missão divina, ele cumpriu com o seu dever de nos dar a salvação. E assim a fase racional é a verdadeira fase de alinhar toda a humanidade ao verdadeiro Deus, que é o supremo raciocínio do universo. Por isso que a linha de Deus é a linha da retidão, a linha da verdade, porque a sua palavra, a palavra do verdadeiro Deus, que é o supremo raciocínio do universo, está na Terra com o objetivo de despertar nossa consciência positiva verdadeira, que é o nosso raciocínio, através da luz que ele, com maestria, transcodificou em forma de informação, para nos dar o conhecimento, para sabermos como nos salvar, nos libertarmos desse encanto e voltarmos ao nosso estado natural, que é o mundo racional. E assim, o missionário, essa lição, tem um título missionário, ela encontra-se no terceiro livro, denominado Amarelão. Por que Amarelão? Porque é a riqueza da justiça celestial manifestada para a paz de toda a humanidade, vinda diretamente do nosso mundo de origem, o mundo racional, que é a energia racional. Por isso esse pórtico é o pórtico do triunfo, a porta da eternidade, que foi aberta por esse habitante do mundo superior, o racional superior, que personificou-se nesse ser iluminado, nesse que vestiu esse corpo de bronze que chamamos de Manuel Jacinto Coelho, ele que já nasceu com esse dom racional ligado às linhas gerais da natureza, para nos ensinar o caminho verdadeiro de volta à eternidade. E assim, quando aqui chegou, no dia 30 de dezembro de 1903, ele fez a união dos dois mundos num só, o mundo racional, dando início a esse novo alvorecer. E assim, o corpo de bronze, do que chamamos de Manuel, e aqueles que já sentem a sua luz dentro de si, com ele está e passa a conhecer, sabendo que Manuel é apenas o corpo de bronze que vestiu a essência deste supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, que veio aqui no chão com infinito amor e uma grande bondade, na imensa coragem de vestir o corpo de animal,
para buscar a nossa semente ou a nossa célula da razão que estava deformada aqui no chão, aprisionada nesse corpo orgânico, material elétrico e magnético, e que agora chegou o momento de todos nós nos reconectarmos ou nos ligarmos com a fonte da vida, com o absoluto, com a eternidade, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E assim, ele não quer que façamos crente, ele quer que nos façamos conscientes e conhecedores de si mesmo para podermos vivermos em harmonia e em paz, e quando terminar nosso tempo nesse espaço de matéria, regressarmos à mansão eterna, que é o nosso mundo de origem, o mundo racional. Então, este missionário da pureza, Manuel Jacinto Coelho, é de todo o paraíso aqui na Terra, que veio diretamente do mundo racional, o homem do mundo racional, o homem do outro mundo, que é o primeiro mundo, que deu consequência a este antimundo, porque antes de habitarmos este mundo, fomos também habitantes desse primeiro mundo, que é o mundo racional. E assim, vamos em frente e vamos abrir exatamente um parênteses para esse grande homem verdadeiro, este verdadeiro homem, Manuel Jacinto Coelho, cujo a sua personalidade é o racional superior, que nos ditou esta brilhante e reveladora mensagem ao mostrar quem ele é. Quem é Manuel Jacinto Coelho? O grande missionário da pureza, que aqui veio nos trazer a verdade para nos libertar. O missionário. O tempo de um missionário deva ser todo aproveitado. O missionário tem sempre seu grande dever a cumprir para o bem de si e de todos, dar conta da sua missão. Um missionário é este ou aquele que surgiu no mundo para isso ou para aquilo, para esta ou aquela missão a cumprir. Todo missionário ou emissário, o que deva fazer? Cumprir o seu dever em primeiro lugar. Depois do cumprimento do dever, então sim, é que trata de outras coisas. Mas, em primeiro lugar, a missão. Qual é a missão do senhor Manuel JC? É a redenção universal por meio da imunização racional. Este é o dever que está acima de tudo e, acima de todos, o tesouro de todas as riquezas e de todas as virtudes, por ser o tesouro maior do mundo, que é a salvação eterna de todos. Portanto, não há riqueza maior no mundo, não há tesouro maior no mundo, não há virtude maior no mundo, e está aí o teor primordial da felicidade de todos. Quem vem ao mundo com uma missão desta, qual é o dever? Cumprir fielmente, acima de tudo, sua missão. Isto não precisa eu dizer, e sim revivendo e relembrando o tema de responsabilidade das naturezas diferentes e que aparentemente todas são iguais, por serem humanos, mas diferentes todos na natureza, nos privilegiados e nos missionários, e o missionário já vem com a missão a cumprir, e o privilegiado é um adotado da própria natureza, de inteligência extra, de inteligência profunda, sabendo que isto ou aquilo, mas não passa disso, porque é dado pela natureza que está aí neste mundo inferior. Portanto, faz mais diferença o privilegiado da natureza com o emissário. Os missionários, a vida longa e abastada e privilegiada, já é diferente, por exemplo, de Santos Dumont, um privilegiado pela natureza, e todos os inventores e autores de coisas que não passam disto, da vida material, é um dom dado pela natureza elétrica e magnética.
A imunização racional brilhará no mundo para sempre dentro de muito pouco e os no... não são os nossos pensamentos que poderia julgar agora, a bem dizer, o início, como julgam, porque todos completamente despercebidos dos dias vindouros que vêm. E assim, Manuel Jacinto Coelho, um missionário do alto, que veio nesta missão de fazer a revelação quem somos e o porquê que assim somos. Por isso que é revelado que de inúmeros viventes no mundo não existe um igual a Manuel Jacinto Coelho, porque ele é o porta-voz único, porque somente ele teve essa coragem de vestir a roupa de animal para nos revelar a nossa deformação, nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, como deixarmos de assim sermos, para voltarmos a sermos o que éramos, racionais, puros, limpos e perfeitos. Então, Manuel Jacinto Coelho, ele não pensava, não imaginava, ele somente raciocinava, porque ele é a própria personificação do superior racional, que é o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Por isso, ele é único, diferente de todos nós. Aparentemente, ele era igual a todos nós, mas diferente porque não era aqui do chão. Ele veio diretamente desse mundo superior. Por isso que de inúmeros viventes no mundo não existe um igual ao Manuel, porque todos são diferentes, dado pela formação da natureza. E, portanto, eu, o racional superior, personalidade verdadeira do senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o superior racional, que vestiu essa roupa de bronze, que vestiu esse corpo superior, desse habitante superior, para nos transmitir a verdade e nos libertar. E por essa razão, o senhor Manuel Jacinto Coelho é o porta-voz da verdade das verdades, único, sem segundo e nem terceiro. Eu, racional superior, considero Manuel como mais do que todos no mundo, e que as provas ficarão taxadas latentemente, que assim todos vão considerar Manuel o maior homem do mundo, o maior homem formado pela natureza, que decidiu toda a formação do mundo, revelando a origem da formação, da criação, da geração e fecundação do mundo e do universo, que decidiu a vida de todos. Não se trata de descoberta, e sim tudo proporcionado e feito pela natureza, que deu esta missão ao Manuel, que é o racional superior, e que estou aqui, eu, o racional superior. Dia e noite e dia, continuo junto de todos vocês. E assim, aqui, ninguém vive no setor da esperança, e sim todos vivem na certeza das coisas, por ter o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro saber, transmitido pelo racional superior, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, Manuel Jacinto Coelho. A vida tem perfume racional para todos que estão junto do racional superior, ao lado do mestre Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. E unidos à verdade das verdades, ao saber dos saberes, enfim, tudo o que deva dizer sim e tudo o que deva dizer não. Eu, o racional superior, perfumando os meus sempre de tudo quanto é de bom, porque os demais eu nada tenho a ver com eles, e que as virtudes aqui é ostentada por mim aos meus verdadeiros correligionários, que são as mais elevadas entre toda essa bicharada. Então diz: ó Salvador, quando nos sentimos tristes, quando não lhe vemos, quando ficamos desinquietos, desassossegados, quando não ouvimos como seu esplendor e sua divina luz
comentar sobre qualquer assunto que eles nos enchem de glória e porvir. Todos esses verizeus que aqui andam carpindo em busca de seus desejos por meio da imunização racional serão contemplados muito melhor do que desejam pela sua persistência, obediência e respeito às determinações que eu vos dou nesta escrituração que está pronta para a salvação universal de toda a humanidade. A sede de salvação é grande no mundo, e todos procurando se salvar, e agora este poder da salvação, que é o conhecimento e a luz da verdade das verdades, que é a imunização racional, está em vossas mãos. E assim, o racional superior, minha gente, que muitos acham que eu conhecia e sabia quem é Manuel Jacinto Coelho, mas provam que desconhece, na realidade, a personalidade verdadeira desse grande homem, cuja cor de bronze, que vestiu essa essência do Redentor, que teve o amor no seu infinito saber, na sua grande coragem, devido à sua imensa bondade infinita, que veio até nós, se deslocando deste mundo superior, atravessando essa tribosfera, chegando a essa estratosfera de energias enfraquecida e poluída, para derramar o seu bálsamo de sabedoria, iluminar nosso ser com a sua luz divina, fazendo que todos pudéssemos encontrarmos em nós mesmos a imunização racional, por sermos este centro astrológico, como ele nos notifica no 21 livros da sua obra máxima, e provando que cultura, conhecimento, é luz e poder para sabermos fazer e resolver o que é preciso. E esta luz divina, que é esta força poderosa que está na Terra, que foi colocada em nossas mãos, esse poder do saber, que tem o poder de mudar a vida, não somente das pessoas, e como também transformar este mundo no paraíso, e que devemos, como bons correligionários, do verdadeiro missionário da pureza e da perfeição, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, propagar aos quatro cantos do mundo a verdade e praticarmos a sua verdade, que a nós é ensinada nas páginas brilhantes dos seus livros, Universo e Desencanto. Por isso que eu disse, falar em cultura racional, temos que falar na sua fonte verdadeira, que é o racional superior, que vestiu a roupa de bronze para nos transmitir conosco, falar a verdade e nos ensinar, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, que nos presenteou com esta cultura natural verdadeira do nosso verdadeiro mundo de origem, para nos iluminar com a luz verdadeira, que é o conhecimento que ele, com muita maestria, transcodificou esta divina luz, essa divina força, nesse conhecimento denominado cultura racional, que é a cultura do mundo racional, que é a nossa verdadeira luz natural, a luz racional, e nela que está transcodificada nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto, vamos encontrar a maior grandeza da vida, que é se conhecer, e no se conhecer, saber viver amparado e guarnecido pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, o racional superior, que vestiu a roupa de bronze para nos ensinar o caminho verdadeiro da retidão, de volta à casa do Pai eterno celestial, que é o mundo racional, o reino de Deus. E assim sabermos, através do seu conhecimento, do seu ditado, quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, porque viemos a ficar como estamos, nessa condição de pensadores, sofredores e mortais, e como deixarmos de assim sermos,
e compreendemos o porquê viemos a ficar nestas condições, neste mundo encantado, desconhecido de si mesmo, desconhecido de nossa origem, e agora, neste conhecimento, nesta luz manifestada pela voz celestial, que é o ditado do racional superior, que encontra-se no universo que se desencanta através deste livro Deus, que está materializada toda a luz em forma de informação para nos dar o conhecimento, para sabermos viver e nos libertar desse encanto, desta magia diria que nos aprisionava aqui no chão, elétrico e magneticamente, nesse corpo de matéria, conhecendo o porquê e a razão de assim sermos. Então vamos saber, no estudo de si mesmo, na cultura racional, para onde vamos, como vamos e para onde iríamos se não fosse o infinito amor desse grande ser celestial, deste raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, esta energia superior a todas as energias, nos trazer esta revelação e colocar este poder em nossas mãos, neste universo que se desencanta através do maior conhecimento que nos conduz a encontrarmos dentro de nós o reino de Deus, que é a imunização racional pelo desenvolvimento do nosso raciocínio. Então agora, através desta luz divina que está materializada nesta realeza divina, que é a cultura racional, pelo ditado do maior ser do universo, esse ser iluminado, este missionário da pureza, Manuel Jacinto Coelho, que foi formado pela natureza para cumprir com esta missão de nos esclarecer, nos provar e comprovar, com base e com lógica, quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como vemos e para onde vamos. E para onde iríamos se não fosse o seu infinito amor e que nos trouxe este conhecimento de imunização racional, que é a cultura racional que está contida nas páginas brilhantes do seu ditado, que é denominado Universo em Desencanto, que veio nos livrar do sofrimento, deste encanto e da morte, pelo desconhecimento de si mesmo. Tudo isso com muita maestria, elaborado, ditado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que tem, através destas informações contidas nos seus livros, Universo e Desencanto, que compõe a cultura racional, o desenvolvimento de nossa essência divina, da nossa centelha divina, restaurar a nossa formação original pelo desenvolvimento do nosso raciocínio e do raciocínio de toda a humanidade para a confirmação da salvação verdadeira, provada e comprovada, porque a pessoa encontrará o verdadeiro significado da vida através do raciocínio, que é o Deus vivo dentro de cada um de nós. E assim, este conhecimento é a maior aventura de toda a humanidade em toda a sua história existencial aqui no mundo material. É a maior grandeza da vida do ser humano, no conhecimento racional, porque é o verdadeiro estudo de si mesmo, que a pessoa passa a conhecer a si mesmo através da imunização racional, e assim a humanidade estará vivendo em paz, em harmonia, em união com tudo e com todos, e a Terra tornando-se um paraíso racional. Porque, na realidade, toda a cultura que o ser humano adquiriu até hoje, tudo que criamos foi conseguido, todo este saber que nos preparou, nos evoluiu, derivou-se simplesmente através da evolução natural da nossa imaginação e do nosso pensamento, através das forças desse universo em que vivemos, deste mundo em que vivemos, esse mundo de experiência que vivemos em expansão, experimentando, expandindo, buscando conhecer
através do pensamento e da imaginação, sobre essas duas máquinas, primeiro e segundo milênio, que desenvolveu, através dos ponteiros do nosso relógio que regula nossa formação orgânica, que é a visão, que dá sustentação à imaginação, a vermos as imagens em ação, e daí fazermos a marcação, tentando uma compreensão e assim analisando pelo pensamento para chegarmos a um desenvolvimento de si mesmo. Então tudo isso se desenvolveu como produto natural das próprias energias eletromagnéticas desse sistema, desse conjunto a qual estamos aprisionados, que é esse mundo de matéria eletromagnético, que é o nosso corpo, uma condensação magnética e elétrica, e por isso o sangue corre em nossas veias como fogo, que nos anima, nos dando ação e formação para uma evolução nessa condensação material, mas que temos uma capacidade intelectual de querermos descobrir a nossa razão de ser. Por essa razão, a gente imagina, a gente pensa e faz. Você faz o que pensa, mas não pensa o que quer. Faz o que imagina, mas não imagina o que quer. Tem hora que você está pensando, quer tirar aquele pensamento da sua cabeça, do seu relógio, você não consegue. Porque existe um comando. Esse comando é esse sistema, esta mecânica material, que é esse conjunto que denominamos de natureza elétrica e magnética, que é constituído e formado por essas 7 partes que deu composição à nossa formação de um ser orgânico, mas com a inteligência, diria assim, superior. Por isso somos animal de origem superior, que é racional. Então, logicamente, Deus é um ser superior da nossa origem, é um racional superior, é um raciocínio superior a todo raciocínio, que hoje está nos revelando a verdade verdadeira para nos libertar desse encanto, desse aprisionamento, dessa natureza inferior, que foi consequência do nosso uso indevido do livre-arbítrio e que abusamos e que resultou nessa deformação racional. E aí ficamos aprisionados pela imaginação e pelo pensamento, e por isso que a gente imagina e pensa. E você pensa o que quer, mas você faz o que pensa, mas não pensa o que quer, como faz o que imagina, mas não imagina o que quer, porque existe um comando invisível que é estas duas forças dessa natureza e desse universo, que é o elétrico e magnético. E assim, a nossa imaginação, o nosso pensamento é acionado por esse sistema, por esse campo denominado natureza, que é esse ambiente em que vivemos, ou seja, este universo entre o Sol e a Terra, dominado pelo Sol, pela Lua, pelas estrelas, e por isso que o racional superior nos notifica que somos um centro astrológico e que com o tempo deveríamos encontrarmos em nós mesmos a imunização racional e daí podermos nos libertar dessa prisão e voltarmos a sermos o que era, seres puros, limpos e perfeitos, eternos, no reino divino, no reino prepotencial racional, que é o mundo racional, nosso mundo natural de origem. Mas assim foi criado para a nossa lapidação e preparação, domesticação do animal de origem racional, que deformou-se do que era este conhecimento artificial, essa cultura artificial, deste mundo material, que é uma arte natural que criou dentro desse artifício as filosofias, as doutrinas, as religiões e a ciência para, no tempo certo do nosso amadurecimento, chegarmos a entender e compreender a nossa razão de ser. E assim, essas duas energias, através da imaginação e do pensamento, nos preparou, nos lapidou e fez com que elaborássemos um conhecimento mental e desenvolvêssemos esse conhecimento que é denominado dentro da cultura natural da natureza como cultura artificial. Por essa razão, temos duas culturas no mundo: a cultura artificial, que foi elaborada pelo pensamento e pela imaginação,
através da mente humana, que foi desperta, desenvolvida, evoluída por sucessivas transformações para alcançar a sua razão de ser e poder se conhecer, e para isso era necessário alguém de fora vir nos trazer a nossa luz verdadeira, que é a cultura do nosso mundo natural, que é a cultura racional. E assim ocorreu no dia 30 de dezembro de 1903 a chegada desse habitante do mundo superior, que é o superior racional, dando causa e consequência ao corpo de matéria de Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, precisamente aqui no Brasil, esse berço racional do amor, que veio exatamente nos salvar, nos iluminar e nos libertar. O Brasil, com essa missão que recebeu aqui, foi ancorado à luz da razão, do amor, para a libertação e salvação da humanidade, sendo o Brasil o berço, o celeiro universal da maior luz divinal para a libertação e salvação da humanidade, que é a cultura racional, o berço da imunização racional. Ao receber o Redentor aqui na Terra, no Rio de Janeiro, coração do mundo, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, que vestiu através da sua essência o raciocínio superior a todo raciocínio. Então, seu Manuel Jacinto Coelho já nasceu ligado ao mundo racional, com esta missão, sendo ele o missionário deste mundo superior, o missionário da pureza. Mas, na verdade, tivemos que passar durante bilhões de anos, milênios, mais de... até calculei, interessante, que eu calculei o somatório que levamos exatamente da deformação durante esse tempo do primeiro milênio, que foi o desenvolvimento da imaginação durante 7 eternidades, o segundo milênio, que levou mais 7 eternidades para desenvolvermos e aperfeiçoarmos nosso senso de análise para a compreensão da razão e chegarmos ao terceiro milênio, tendo a capacidade de amadurecimento de desenvolvermos a nossa essência divina, que é o nosso raciocínio, que é o ponto referencial de ligação com o mundo racional. Então, fui fazer uma análise, os neurônios da imaginação e do pensamento quase entraram em curto, né? Deu simplesmente 198 4 676 trilhões 800 bilhões de anos, porque foram 21 eternidades até esse momento, e com muita maestria o senhor Manuel esclarece todo esse ciclo deformativo, transformativo, que os habitantes do mundo racional sofreram para chegar exatamente a esta formação encantada de animal de origem superior, que é animal racional. E daí foi necessário, durante os 2 milênios, que levou mais de cada milênio, unindo os dois, quase, assim, mais de 580 bilhões de anos, para podermos termos a capacidade, e assim muitos ainda não chegaram a este amadurecimento, mesmo com excesso. Aí vemos aí já a cultura artificial do processo de regressão, de liquidação, de inversões de valores aqui da humanidade, por ter terminado a fase do pensamento em 1935, com a confirmação da fase do terceiro milênio, que é a fase racional, né? Mas sigamos aqui na criação, da necessidade que houve de criarmos uma cultura. O animal, quando ressurgiu do chão, quando se extinguiu-se, isso é a Bíblia, que é exatamente do segundo milênio, que nos preparou para essa compreensão, e que fala da primeira morte. A primeira morte foi exatamente a extinção dos habitantes do mundo racional, que se extinguiram em cima do início da matéria, e aí desceram por isso que tem o Creio em Deus Pai, que desceu a mansão dos mortos. A mansão dos mortos é essa arca esférica chamada Terra, é a mansão dos mortos, onde nascemos, crescemos, sofrendo, depois temos que morrer, nos transformando. Isso tudo mais de 800 bilhões de anos nesse processo de transformação aqui no chão, nesses 2 milênios, primeiro e segundo milênio. Mas tudo isso foi necessário e preciso para a nossa lapidação e evolução.
e por essa razão criamos todo esse conjunto de cultura, de conhecimento artificial, que é a cultura artificial, que dá exatamente consequência dessa conjuntura que proporciona toda essa confusão entre os seres humanos, porque cada um pensa de uma forma, de uma maneira, cada um cria a sua versão, seja uma versão filosófica, religiosa, antropológica, teológica, e daí surgindo todo esse desequilíbrio, todas essas confusões, através do artifício, para que houvesse uma lapidação e buscasse uma compreensão, e nessa compreensão somente no despertar do raciocínio, para que haja a união, a compreensão e a solução desse artifício, para que possamos nos reconectar com o nosso mundo de origem, o mundo racional. Por isso que a pessoa que tem um raciocínio desenvolvido é senhor de si mesmo, passando a conhecer o seu passado, o seu presente, o seu futuro, porque o raciocínio é o Deus vivo dentro de cada um de nós que estava adormecido. É o menino Deus que renasce nesse terceiro milênio, a ressurreição de toda a humanidade. E assim, a cultura do pensamento e da imaginação, que constituiu a formação dessa conjuntura artificial, que foi a base aqui do animal, essa arte que criou as filosofias, criou as doutrinas sociológicas, as doutrinas políticas, as doutrinas jurídicas para a organização dos seres orgânicos, e daí buscando uma religação com o invisível, com o alto, criamos as religiões, até chegarmos à descrença de um ateísmo, e daí surgindo a cientificação, a ciência artificial, tecnológica, os tecnocratas, a ciência filosófica e a ciência espiritualista em busca de conhecer a si mesmo, e o pensamento inatingível à essência da verdade não podia exatamente transpor esse campo do astral inferior, elétrico-magnético, desse mundo de experiência, de expansão, e também onde surgem muitos espertalhões para se aproveitar dos incautos que não têm o conhecimento verdadeiro por falta do amadurecimento. Mas tudo isso fez parte da lapidação para a nossa evolução, feita pela imaginação e o pensamento, porque essas duas energias foram feitas para nos amadurecer, nos lapidar e não solucionar. Então a gente imagina, pensa e faz, sendo a nossa imaginação, o nosso pensamento acionado por esse sistema, por essas energias deste ambiente em que vivemos, que é essa natureza material, ou seja, deste universo denominado e regido por essas duas energias, sobre a sua fonte está no Sol e na Lua, que é a energia elétrica e magnética derivada da planície racional, que formou esse conjunto de sete partes, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais, que compôs a formação do ser orgânico para vestir a essência da vida, que perdeu seu corpo original de massa cósmica e que agora passaremos a conhecer e restaurar e reformular esse corpo original para podermos voltar ao nosso estado de vida eterna no mundo racional. E assim foi criada toda uma cultura que conhecemos hoje e que denominamos de cultura artificial, para que houvesse o desenvolvimento da nossa imaginação e do nosso pensamento, e também da nossa língua, para podermos ter uma boa comunicação e poder nos informar e poder informar o próximo, seguindo assim o processo da evolução através da fala, que o único animal que tem o poder da fala, domina a fala, através da comunicação, é o animal de origem racional que está ligado à imaginação, acionado por essas duas energias, elétrica e magnética, que tinha como objetivo o desenvolvimento da vida aqui do chão, e assim sendo a cultura das artes, do artifício, que estava a nos preparar para conhecermos, buscarmos o conhecimento da razão e buscar encontrar uma definição deste artifício, desta cultura artificial, dessa conjuntura desequilibrada e confusa
que foi criada aqui do chão pelo animal de origem racional. E assim, com a cultura do pensamento e da imaginação, criamos todas as ciências, todas as filosofias e religiões que são múltiplas aí, gerando exatamente guerras, confusões e brigas, pelo pensamento, cada um tem a sua versão. Então, como dizia Raul Seixas, não existe certo nem errado, o ponto de vista é que é o ponto da questão, porque o ponto de vista é um produto derivado do pensamento gerado pela energia magnética. E assim as religiões aceitam as doutrinas políticas, religiosas, todas elas tiveram uma tentativa em si, na sua essência, de aperfeiçoar o ser humano, a matéria, e aumentar o nosso conforto pelas conquistas das artes, do artifício, e o mais importante era tornar a vida do animal racional, do ser humano, mais equilibrada, mais feliz, mais harmônica. Mas tudo tem o seu tempo na matéria, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. E depois de tantos milhões de séculos, bilhões de séculos, vivido nesse processo de lapidação e evolução, dentro desse trabalho natural, através das mudanças da natureza, desse conjunto, desse sistema, conseguimos realmente um grande progresso material, um relativo conforto, mas não conseguimos o equilíbrio verdadeiro, perfeito, para podermos assim realizarmos a paz tão almejada, tão buscada na Terra por todos nós, né? E assim podermos promover uma grande união para o bom viver, para a paz e a harmonia de toda a humanidade. E o que vemos é a inversão, o inverso. É a fase do salve-se quem puder e se puder, né? E tudo isso, a cultura do pensamento, que teve o seu término em 1935, com a evolução cósmica natural da natureza, a cultura do pensamento e da imaginação, que foi muito boa, verdade seja dita, nos preparou, nos evoluiu, nos domesticou, nos amansou a nossa ferocidade, a nossa parte monstruosa, mas ainda não foi ideal para promover o equilíbrio verdadeiro e perfeito da humanidade. E assim formar um mundo de concórdia e concretizar, realizando assim a grande união para que houvesse a paz verdadeira entre os povos. Então, uma cultura, essa cultura do chão, essa cultura artificial, que teve o tempo e o espaço para nossa lapidação. Então, ela formou, nos lapidou, nos preparou. Então, é uma cultura, em termos materiais, completa, mas primária, porque ela teve somente a missão, a função de nos preparar em termos humanos. E por isso que a natureza seguiu o seu ritmo dentro de um compasso, através de suas mudanças e evolução, até chegarmos à fase da razão, que é a fase racional, que com a chegada desse habitante do mundo superior, que é o superior racional, que escolhendo o Brasil para ancorar a sua luz maior, universal, para nos iluminar e nos clarear e transcodificar essa luz no maior conhecimento de toda a história de nossa existência aqui na Terra, que é a cultura racional, que ocorreu essa confirmação da materialização desta luz em forma de cultura no dia 4 de outubro de 1935, aonde iniciou a cultura racional, que é um estudo do nosso verdadeiro natural, da nossa origem, trazida pelo racional superior, que vestiu esse corpo de bronze aqui na Terra, carioca, coração do mundo, que é o Rio de Janeiro, no dia 30 de dezembro de 1903, para trazer esse novo alvorecer. Nesse novo alvorecer dá a definição com a pura razão, e por isso que, através da leitura dos seus livros, ditado por ele, O Universo e Desencanto, a pessoa, com a persistência e a obediência
aos ensinamentos transmitidos por esse habitante do mundo superior, que é o racional superior, fonte única, sem segundo nem terceiro, deste conhecimento transcendental, a pessoa tendo a persistência e a obediência e o sentimento de sentir a força dessa luz maior, dessa cultura divinal, ela vai desenvolver a maior potencialidade do seu ser. Essa potencialidade é muito maior do que o pensamento e a imaginação do animal de origem racional. E a pessoa deixando de ser animal, tornando-se um aparelho racional, porque ele vai se aparelhar às leis gerais da natureza, às 21 linhas gerais, e ao seu verdadeiro mundo natural de origem, que é o primeiro mundo, o mundo racional, devido à sua persistência e obediência na leitura que ele passa a fazer do livro Universo do Desencanto, absorvendo de uma forma simples, natural, a energia racional que está em forma de informação ditada pelo senhor Manuel, e a nossa máquina da imaginação, que levou esse tempo todo através do artifício se desenvolvendo e que foi apurada pelo pensamento, a luz do artifício aqui do fogo, vai ter a função da persistência e a obediência aos ensinamentos ditados pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, contido nas páginas brilhantes dos livros Universo do Desencanto, onde está essa energia cósmica racional, transcodificada e materializada em forma de conhecimento para sabermos. A máquina da imaginação vai ter a função de fazer a transformação, por isso que é a pessoa e o livro, não precisa de frequentar nenhum lugar, não precisa de mestre, de professor, nem de guru, não precisa diria assim, cumprir com meditações, não. É uma coisa, é um fator simples e natural, somente através da leitura, que é uma lei que o tu vai receber racionalmente das páginas brilhantes dessa fonte de energia que foi transcodificado com maestria pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, e que nossa imaginação, em pleno desenvolvimento, que foi formado pelo magnetismo, essa energia vai ter a absorção, a conexão com a energia natural da nossa verdadeira natureza de ser racional, e vai transformando essa energia, porque a máquina da imaginação e do pensamento tem esta função de transformar a energia magnética em energia racional, a energia elétrica do fogo em energia racional, e aí absorvendo a energia verdadeira do nosso verdadeiro natural, que é a energia racional, e o raciocínio sendo desenvolvido e reconectado com a sua base de origem, que é o mundo racional, e de lá recebendo todas as orientações precisas e necessárias, porque o raciocínio é a força mais poderosa da vida humana, por ser exatamente um quântico de energia, que está essa energia divina, que é a fonte da vida, que dá a força da vida aqui nesse corpo de matéria, por ser exatamente essa energia, fonte do amor, materializado na célula pineal, que é a epífise. Então, a palavra ep, aí entra a importância da cultura artificial, que nos preparou. Ep é um prefixo grego, quer dizer superior, físico da natureza. Então, essa célula de natureza superior, localizada no istmo do mesencéfalo do cérebro humano, a parte mais alta do corpo, desse templo que está exatamente localizado o reino de Deus, que é nesta célula, tamanho de um caroço de mostarda, por ser uma condensação da energia divina, da energia fonte do amor e da sabedoria, esta centelha que nos assemelha a este ser superior, no qual denominamos de Deus, que é o racional superior, o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Por isso que o ser humano, com o seu raciocínio desenvolvido, torna-se senhor de si mesmo, porque ele torna-se um ser completo, conhecendo o seu passado, o seu presente e o seu futuro, por ele ter desenvolvido
a sua essência divina, o Deus vivo que está dentro de si, que é o raciocínio. E assim complementa a evolução e se equilibra, porque ele iniciou com a imaginação, o pensamento ele vai complementar a evolução do seu ser com o despertar do raciocínio, essa parte que os orientais chamam de coroa divina, a coroa divina do ser humano, a fonte divina, a rosa de 1000 pétalas, cada pétala diria assim, é uma conta no rosário da nossa vida, que são mais de 21.000 pétalas que tem a lei, que são 21 eternidades, que este ser divino se deformou e transformou-se, e que agora está desvendado, está revelado a nossa origem verdadeira no ditado deste grande ser universal, deste missionário da pureza, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, e que nos presenteou com esse tesouro dos tesouros, que é o universo em desencanto, fonte dessa energia pura, limpa e perfeita, que tem o poder de desenvolver esta nossa essência, de perfumar e fazer reflorescer esta rosa divina, que é o raciocínio, a nossa essência divina, que é o elo de ligação do ser humano com o seu mundo natural, o mundo de origem, o mundo racional. E assim, a pessoa conquistando a verdadeira paz interior e naturalmente resplandecendo essa paz para o mundo exterior e promovendo a paz universal, porque o raciocínio dá essa capacidade psicológica ao animal racional, as condições perfeitas para que ele possa se conhecer, saber quem é verdadeiramente, saber o porquê que aqui está, saber de onde veio, como veio, por que veio, e ter o saber para saber viver em harmonia com a natureza, por estar com a sua natureza superior plenamente desenvolvida, por tornar-se a sua natureza verdadeira, que é ser racional. Ser racional é ser equilibrado, é ser ponderado, é ser justo, é ser honesto, é ser esclarecido, é ser humilde. Ser racional, ele não briga, ele não rouba, não mata, não discute. Ser racional é ser amável, é ser respeitador. E assim, a pessoa e todos que com o raciocínio desenvolvido vai se unindo numa só força, que é a força divina, a força da razão, a força do amor, que é a força racional, e deixando de ser animal. E a sua caminhada aqui na Terra passando a ser uma caminhada iluminada pela própria sabedoria divina, manifestada e despertada dentro de si, que é o raciocínio, a imunização racional, este poder dos poderes, esta força maior do amor verdadeiro, que se manifesta na pura razão do seu ser. E assim ele passa a praticar, por isso que a salvação é a pessoa ser salvo pela ação, e não ser condenado, porque a condenação é condenado pela ação, por esse animal, por viver desconhecido de si mesmo. Sendo racional, ele passa a ter o domínio de si mesmo, deixando de ser dominado pelo pensamento e a imaginação, por esse comando eletromagnético, passando a dominar a si mesmo, por estar raciocinando, e raciocinando ele torna-se um ser equilibrado, firmado dentro da justiça divina, seguindo dentro da retidão divina, que é na estrada do bem verdadeiro, por estar integrado à fase do terceiro milênio, à fase racional. Porque o seu raciocínio está desenvolvido e o ser humano com raciocínio desenvolvido estará apto a expressar o bem maior, universal, praticando a verdade, praticando o amor, praticando o bem, sem olhar quem, como nos ensina o Divino Mestre amado de Nazaré. Ele pegou a lei mosaica, transformou a lei mosaica, que era olho por olho, dente por dente,
diria assim, uma lei onde atribuía dentro do primitivismo da imaginação uma sensação de um Deus vingativo, de um Deus feroz, de um Deus, diria assim, que cobrava e castigava. E Jesus de Nazaré, amado, este ser que no dia 2 de setembro aqui chegou, na constelação de Virgem, por isso sua mãe foi considerada Virgem Maria, a força do Mariá, da Mãe Natureza, que condensou esta força, essa luz, para nos ensinar o amor divino e verdadeiro. No dia 2 de setembro, assim, esta luz se manifestou e nos ensinou o amor do Pai Celestial, nos mostrando que o reino de Deus estava dentro de nós, que é o raciocínio, e que somente a verdade nos libertaria, e não poderia atestar a verdade quem não se conhecesse, quem não soubesse quem era, de onde veio, como veio, para onde vai. E assim, ele atingiu o grau máximo da evolução do ser animal, que era regido por uma lei mosaica, e assim, a lei do Nazareno, do amor divino, esse homem que modificou a história da civilização, antes e depois dele, e que agora está o complemento do missionário do amor, o consolador da humanidade, que veio concluir a missão na Operação Ômega, porque ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o A e o Z. Então, a verdade é uma só, Deus é um só, Deus é paz, Deus é amor, Deus é união, Deus é compreensão, Deus é luz, Deus é revelação. Deus não tem segredo, não tem mistério, não tem enigma. E assim é o raciocínio desenvolvido dentro de cada um de nós. O ser humano passará a ficar apto a expressar a sua essência verdadeira, que é o bem divinal, o bem verdadeiro, o amor, para edificar na terra o paraíso do Pai Celestial, praticando assim o amor por ser verdadeiramente racional, e racional é equilíbrio, é amor, é compreensão, e o bem verdadeiro, porque a consciência positiva e verdadeira é racional. E quem raciocina está ligado, está com ele. Por isso que Manuel é Deus conosco, Deus convosco, Deus no meio de nós, que é o raciocínio. E que esse corpo orgânico foi organizado como templo para esse ser que morreu quando se extinguiu em cima da matéria do início da água e da terra, que formou a matéria oriundo da goma e da resina, que formou essa geração adâmica, que dentro exatamente desse arquétipo de Adão e Eva, o homem é o Adão, que se extinguiu em cima do início da goma, que deu origem à água e que formou exatamente o sexo masculino. A Eva é a resina que deu origem à terra, que formou exatamente a mulher, e assim ambos representam nessa dualidade que foi oriundo da unidade, essa trindade Pai, Filho e Espírito Santo para a evolução da energia pura, limpa e perfeita, que é o santo, que está dentro de si, que é o raciocínio, para que assim possamos nos tornar um instrumento de paz, amor e fraternidade pelo despertar da nossa essência divina, que é o raciocínio que nos conduzirá à concórdia universal, que só pode ser alcançada em contato com a energia racional, adquirida na leitura dos livros Universo em Desencanto. Porque alcançando essa evolução plena, principalmente com o raciocínio desenvolvido, ele vai resplandecer na sua vida, viver em harmonia, ter sucesso no que é preciso e necessário para estar amparado, como eu li nessa lição, um missionário, que o Racional Superior mostra, que aqueles que estão ao lado dele serão todos exatamente abençoados, alcandorados, e tudo será realizado de bom e de belo na vida dele. Que é interessante esta lição do missionário que nos revela quem é o senhor Manuel Jacinto Coelho, que muitos passam despercebido de quem é esse grande ser, que na realidade é um habitante do mundo racional que veio à Terra nos trazer exatamente a verdade,
através da cultura racional. Como ele nos mostra, quer dizer, portanto, não há riqueza maior no mundo e não há tesouro maior no mundo, não há virtude maior no mundo do que esta, o teor primordial da felicidade de todos, que é a imunização racional. E assim sendo, a cultura racional é uma cultura natural do nosso verdadeiro natural, que nos dá paz, amor e nos conduz à verdadeira prática da fraternidade, por termos em si a luz do amor, a luz da verdade, alcançando assim a nossa evolução plena aqui neste chão, passando todos a ficar ligados ao verdadeiro Deus, que é o racional superior, por praticar, por persistir, por obedecer as suas informações, praticando e confirmando o seu desenvolvimento racional e tendo o prêmio maior, que é a volta ao nosso estado natural, que é o nosso mundo de origem, o reino de Deus, que é o mundo racional, o mundo da razão divina, plena do verdadeiro amor. E assim, minha gente, vamos buscar se conhecer, vamos entender e compreender o porquê deste mundo animal e deixarmos de sermos animal, porque a energia racional, o raciocínio, vai transformando o animal e suas diferenças para um mundo racional, um mundo de união, um mundo de amor, de compreensão, através dessa concórdia universalmente, daí surgindo a verdadeira racionalização dos povos. Por quê? Porque passamos a nos racionalizar. Como vamos nos racionalizar? Usando o raciocínio, que é essa essência divina, e aí podemos fazer a racionalização dos povos, fazendo a união e promovendo a paz universalmente. E assim, sendo valorizado na prática e na ação o verdadeiro amor, porque passaremos todos a vivermos felizes, porque quem se conhece vive bem com a natureza, porque está sendo guiado, orientado pelo verdadeiro Deus, que é o racional superior. E assim, quem está ligado com ele, por isso Manuel, já sinto com ele, quem já sente essa mensagem trazida por ele, que é essa luz verdadeira da nossa natureza, quem já sente essa luz brotar, perfumando o seu eu superior, iluminando e clareando, nos tirando essa obscuridade deste eu inferior. Então, vamos nos perfumando e vivendo felizes, porque viveremos de uma forma natural, praticando o bem, com o verdadeiro amor, por estarmos unidos ao verdadeiro Deus, tendo as suas bênçãos, as bênçãos da Mãe Natureza e do verdadeiro Deus, o racional superior, MJC, que é o mestre da justiça celestial, que está vendo tudo, está vendo todos, nos vê, onde tem um raciocínio, ele está presente, porque ele é onipresente, é onisciente e é onipotente, por ser uma energia superior a todas as energias. Então, ele é o Deus verdadeiro, e feliz daquele que colabora pelo bem-estar da pessoa com boa vontade, porque bem-aventurado é aqueles de boa vontade, que têm o respeito, o carinho e a ternura como parte, diria assim, da nota musical do seu canto nessa vida material. E assim praticando, respeitando os ensinamentos da imunização racional e reconhecendo quem é esse grande mestre universal. Quem quer conhecer o seu poder é só colocar em prática os seus ensinamentos verdadeiros, que está nesta realeza divina, que é a cultura racional. Porque racional é a pessoa equilibrada. Ser racional é a pessoa ser gentil, ser respeitador, ser educado, ser esclarecido, ser amável, ser solidário e ter um propósito de respeito, de amor e ajudar o seu próximo como quer ser ajudado, e assim praticando a caridade. O que é caridade? É uma ajuda desinteressada.
como dizia Jesus amado, dê com a direita para que a esquerda não veja. A esquerda sempre é interesseira, sempre é destruidora a esquerda. Então dê com a direita. Por isso que Deus está à direita de Deus Pai. Jesus está à direita de Deus Pai. A esquerda é a força evolutiva. Aí está as entrelinhas da vida nos ensinando, nos esclarecendo. Então, ele não nos quer crente, Deus, o racional superior, nos quer consciente, com a ciência divina, na prática, no amor. Enfim, todas essas virtudes são do racional, o ser racional, da nossa verdadeira natureza, ensinada por esse grande ícone da humanidade, esse porta-voz da verdade, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, fonte da única, sem segunda nem terceira da cultura racional. Por isso, falar de cultura racional, falar de universo do desencanto, é falar sobre Manuel Jacinto Coelho, fonte desse conhecimento, porque foi ele que ditou, por ser sua personalidade verdadeira, o racional superior. E por essa razão, ele se manifestou como ser humano para conosco falar, para conosco ensinar, para mostrar a verdade e o caminho da verdade para nos libertar, nos dando o mapa, a planta e a bússola. Então, nos libertar desta fraqueza animal, desse vírus de Judas, de traidor, de traição, de enganador, de ludibriador, de mistificador, e nos conduzir na sinceridade, na verdade, que nos liberta através da força da energia racional, que é a fonte do amor, do saber, que a humanidade necessita, que a humanidade quer dizer uma irmandade, humano quer dizer humano. Então, passando toda a série felizes por se conhecer, e assim devemos fazer propagandas com a nossa conduta, com as nossas ações, e também através da nossa comunicação, mostrando o valor inestimável de todas essas qualidades e pela nobreza divina que é nos ensinada nesse conhecimento ditado por esse grande ser iluminado que nos presenteou com esse tesouro que é a cultura racional, essa cultura divina que foi trazida à Terra pelo nosso Pai Celestial, o racional superior, MJC, o mestre da justiça celestial, a maior realidade da vida do ser humano, que é esta grandiosa verdade que precisa ecoar aos quatro cantos do mundo, para que a humanidade saiba que a vida tem solução. E nesse ressoar pelos quatro cantos do mundo, porque o canto verdadeiro e certo é o canto do amor, o canto da razão, que é o canto certo e justo, que todos busquem conhecer, para se conhecer e se ligar ao nosso mundo natural, aos nossos irmãos racionais, que são os anjos que estão anunciando aí a fase do terceiro milênio, pois a hora é chegada de todos passarem a se conhecer e saber quem é, de onde veio, para onde vai, como vai, para entender o porquê que aqui está e para onde iria, se não chegasse essa fonte do amor, da bondade suprema, que manifestou-se na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, aqui na Terra, para nos presentear esse conhecimento de imunização racional, que floresce nessa nova era, nessa nova fase do terceiro milênio, essa fase de Deus, que é a fase natural da natureza, a fase racional. A fase do terceiro milênio, que é a fase do despertar da terceira máquina do nosso cérebro, que é o raciocínio, que a primeira foi a imaginação, primeiro milênio, a segunda o pensamento, segundo milênio. O magnético desenvolveu o primeiro milênio, durante 7 eternidades. A eletricidade, que é a luz artificial, desenvolveu o pensamento, que durante 7 eternidades. Agora chegou a fase do desenvolvimento da razão, da centelha divina, da consciência positiva e verdadeira, natural, que é o raciocínio, o Deus vivo dentro de cada um de nós. Que aí está a fonte que tem o poder dos poderes para desenvolver essa essência divina que está adormecida dentro de cada um de nós, que é o nosso raciocínio, para que assim possamos nos tornar senhor de si mesmo e poder se conhecer e saber para onde vamos quando terminar o nosso tempo, a nossa missão aqui no chão. E esta
que é o grande presente que este ser divino veio nos trazer devido ao nosso amadurecimento, para que possamos florescer nessa nova fase natural da natureza, que é a fase racional, essa primavera. Primavera quer dizer primeira, verdade, a primeira verdade verdadeira da razão do nosso ser, que é racional, trazida pelo verdadeiro Deus, que é o racional superior, este supremo raciocínio do universo, que se manifestou e materializou na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, escolhendo o Brasil, berço racional do amor, da salvação, através da imunização para a nossa libertação. Então é Brasil que tem esta missão, por isso que o verdadeiro Deus, nesta fase da razão, a fase do terceiro milênio, que é a fase do verdadeiro Deus, o supremo raciocínio, do universo, o racional superior, Manuel Jacinto Coelho, que nos presenteou com a sua palavra. Palavra tem o significado, pá é o instrumento, lavra, trabalho. Então, o bom agricultor é aquele que usa esse instrumento para trabalhar a lavoura do seu coração com o divino amor e a divina luz para regar, exatamente poder florir e florescer para frutificar os bons frutos do bem, para poder merecer, através de sua ação, a verdadeira salvação, que é a volta à eternidade, o mundo racional, como vem nos ensinando o racional superior, na sua divina cultura cósmica racional, que é a cultura racional. Esta realeza divina que define o princípio, a origem do mundo e do universo e o seu fim, com provas e comprovações dentro da lógica com base real, porque tudo na matéria é assim. Tem princípio e tem fim. E a solução está em nossas mãos, o poder do saber está em nossas mãos, com base e com lógica da definição do nosso ser, da definição de tudo neste mundo e no universo, através da imunização racional. Por esta razão é que a cultura do verdadeiro Deus, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, fonte do amor, sendo essa energia superior a todas as energias, esta energia, fonte do amor divino verdadeiro e da vida que vibra dentro de cada um de nós, que estava adormecida e chegou a hora dela despertar, vibrar, irradiar, resplandecer, agora desse baixo mundo de matéria que traz da sua palavra a verdadeira união, a concórdia. Concórdia é concore com o coração limpo, iluminado pela essa força do amor, que é a energia racional, que faz a união com coragem de colocar em prática todos os ensinamentos verdadeiros do verdadeiro Deus, que através da luz divina, que está emanada do seu raciocínio, que é esse raciocínio superior, todo raciocínio, o racional superior, que ditou esta grande obra, esse grande brasileiro, esse grande missionário da pureza, o mestre Manuel Jacinto Coelho, que é o porta-voz único, sem segundo nem terceiro, da verdade e das verdades, o verdadeiro cavaleiro da concórdia, o rei de Capricórnio, que foi anunciado por Michel de Nostradamus, o livro dos 7 selos, anunciado por João do Apocalipse, o livro da razão, anunciado por Santo Odília, e que nesses anúncios de profetas, astrólogos, santos, que anunciaram a vinda desse grande ser iluminado, que viria exatamente para a América do Sul, trazendo a luz da razão, do amor e da verdade para a nossa libertação, chegou. A esperança da humanidade está realizada com a volta do Messias JC, que tanto foi esperada e anunciado a sua volta para cumprir com a missão da salvação da humanidade. Através do alimento ditado pela sua voz, que veio nos glorificar, nos alimentar, saciar nossa sede do saber com puro amor da verdade verdadeira, através do seu ditado,
que encontra-se nas páginas brilhantes dos livros Universo e Desencanto, este bálsamo de pureza e perfeição que veio curar nossa memória, nos livrar dessa amnésia, onde todos nós vivíamos desconhecidos de si mesmo, sem saber por que nascíamos, por que sofríamos e tínhamos que morrer, também sem saber por quê, indo para dentro de uma cova virar uma caveira sem saber por quê. Então, agora chegou o momento, através dessa voz celestial, que veio nos glorificar, nos alimentar com o alimento divino, com pão verdadeiro, para acabar com essa fome e essa sede do saber, passando a se conhecer e para nos perpetuar e nos eternizar através da sua palavra, desse conhecimento da verdade das verdades, que vem desencantando todos os seres encantados com a sabedoria divina ditada por ele, transmitido nas páginas brilhantes, ditado por ele, nas mensagens que ele nos trouxe aqui na Terra, que está neste livro da vida, que é Universo em Desencanto. Esse livro da vida que estava selado por 7 selos, que é as 7 partes do porquê assim somos, como João, na ilha de Patmos, viu o livro escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos, que era o livro da vida, e que somente esse cordeiro, este ser da cor de bronze, que estava todo vestido de branco, que ele viu, tinha o poder de abrir este livro, e que agora está aberto para a humanidade, que é o Universo em Desencanto, que compõe esta divina cultura, essa cultura transcendental, cósmica, que é a cultura racional. Por que transcendental? Porque ela transcende a todos os conhecimentos da cultura artificial, seja filosofia, seja doutrina, seja religião, seja ciência científica, filosófica e espiritualista. A cultura racional, ela define com base e com lógica, sem atacar, não é ofender, por isso que é universo em desencanto. Unir os versos no verso de razão, com amor, revelando a verdade para nos libertar e desenvolvendo todos para o seu canto e desvendando os segredos, mistérios, enigmas e fenômenos. Então, tudo isso está de uma forma clara, simples. Essa descrição está com muita clareza e muita simplicidade transmitida por esse mestre dos mestres, professor dos professores, médico dos médicos. Ele esclarece, esse grande mestre divino, a verdadeira origem da humanidade e do universo, e de seus primórdios e sua evolução através das transformações feitas pela natureza, desde lá da epigênese, da saída do mundo superior até esse mundo inferior, que é a hipogênese, essa gênese, essa criação inferior, onde todos estavam vivendo como animal. Está esclarecido de uma forma simples, natural, esta verdadeira origem da humanidade e do universo, todos os seus primórdios evolutivos, que foi feito através das transformações e deformações, num verdadeiro aprendizado natural e excepcional de revelações provadas e comprovadas, e que eram inatingíveis pelo pensamento e pela imaginação, pela cultura artificial, de dar esclarecimento desta natureza, dessa formação, dessa origem. Por essa razão, que os esclarecimentos transmitidos por esse grande homem verdadeiro, Manuel Jacinto Coelho, são esclarecimentos transcendentes ao saber humano aqui do chão, aonde o senhor Manuel Jacinto Coelho explica de uma maneira racional, sistemática, todos os mistérios, todos os segredos, todos os fenômenos e enigmas da nossa natureza humana, da natureza que nos constituiu, nos formou, nos gerou, e do universo, e de todos os seres visíveis e invisíveis, não só da matéria, como também do universo. Ele explica de uma maneira, diria assim, clara, acabando com o sofisma criado pela cultura artificial, elaborada pelo pensamento e a imaginação do homem terráqueo. E ele mostra todos os acontecimentos do passado, do presente e do futuro, por onde já passamos e que era por nós desconhecida. Por isso que ele veio curar a nossa amnésia, através dessa luz verdadeira natural que está, diria assim, colocada
nessas páginas brilhantes do seu livro Universo de Desencanto, por ele ditado, provado e comprovado, revelando a formação deste mundo e desse universo encantado e nos dando toda a resenha, toda a história da humanidade que viviam desconhecida de sua origem, da sua formação, da sua criação, e nos dando a perfeita compreensão de uma forma simples, natural, numa metodologia única, universal, que é a metodologia racional, feita com muita maestria pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, que nos mostra a origem do porquê de todas a origem das causas, porque não há efeito sem causa. Se existe um feito é porque existe uma causa, se existe a causa existe o porquê, se existe o porquê existe a origem. O seu Manuel Jacinto Coelho, no seu ditado, cuja sua personalidade é o racional superior, este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, nos prova e comprova, com base e com lógica, a origem da causa de todos os feitos e seus efeitos visíveis e invisíveis deste mundo e deste universo. E é por isso, minha gente, que a cultura racional é a continuação de tudo e de todos, por ser a definição definitiva da vida deformada e restaurando e reconduzindo para a vida verdadeira. E assim sendo, a cultura racional é a favor de todos e de tudo, cujo objetivo é fazer a salvação da humanidade e do universo e do mundo e da natureza. Por isso que ela não é contra coisa alguma, porque racional é uma coisa só. Racional é equilíbrio, é amor, é compreensão, e o racional superior nos prova e comprova com suas ações, seus esclarecimentos feitos pela imunização racional. E quem quiser conhecer o poder desse mestre, é só estudar a sua cultura, que vai vê-lo, vai conversar com ele e vai ver o seu poder, porque é racional, e racional é a origem. E na origem está a definição definitiva nossa do universo, da vida, por ser a luz verdadeira de Deus, manifestada dentro de nós, que através do raciocínio desenvolvido, vamos nos ligar, nos reconectar com ele, e aí podemos conversar com ele, ter todas as orientações precisas, perfeitas, com as provas e comprovações. Porque Deus, tira o D, fica eus. Tira o S, fica eu. Conhece o teu eu, conhecereis o reino de Deus que está dentro de você e descobrirá a fonte do amor e da compreensão que vive dentro de cada um de nós, que é essa essência que nos assemelha ao racional superior, o verdadeiro Deus, que é o autor único da cultura racional, que manifestou-se no eu verdadeiro de Manuel Jacinto Coelho, a personalidade única, sem segundo nem terceiro. O pilotista da fase racional do terceiro milênio, que é a fase do verdadeiro Deus, o superior racional, que é esse habitante que veio do mundo superior, do primeiro mundo, o mundo racional, o verdadeiro reino de Deus. Então, o racional superior, personalidade de seu Manuel Jacinto Coelho, aqui na Terra, por isso que é o racional superior da Terra. Acima do racional superior está o superior racional, que é ele no reino dele, no mundo racional, nosso reino verdadeiro e natural, que é o nosso mundo de origem, e ele veio à Terra para salvar o animal racional, um animal de origem racional, que somos nós, que vivíamos sem se conhecer, perdido neste mundo encantado. E por isso que quem não conhece o racional superior, quem não conheceu verdadeiramente o senhor Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade verdadeira é o racional superior, então o senhor Manuel Jacinto Coelho, aquelas pessoas, muitos que estiveram ao lado dele, pensaram e pensam ainda que ele foi um bicho como nós, igual a nós, que apenas ele se ligou, era o médio, ele se conectou por desconhecimento, por ignorância, por ignorar a essência verdadeira desse grande homem verdadeiro, deste verdadeiro homem, Manuel Jacinto Coelho, o mestre dos mestres. Porque, na verdade, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele não pensava, não imaginava, mas ele não perdeu a sua simplicidade, por ele ser a fonte da simplicidade, da humildade, é que muitos encantados achavam que o conhecia sem o conhecê-lo verdadeiramente, por desconhecer a personalidade verdadeira deste homem, Manuel Jacinto Coelho. Porque se ele fosse pensador,
simples mortal como nós, ele não teria a capacidade de nos revelar, de nos provar e comprovar quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos. Por desconhecer que ele era um ser iluminado, é que achava que ele se ligou ao mundo racional, já veio ligado. Ele veio com um raciocínio desenvolvido, porque ele é o próprio superior racional personificado na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, o eu dele é o racional superior, a fonte da cultura racional, porque se ele fosse igual a todos nós, ele só pensava e imaginava como nós, pensadores, imaginadores, que somos animal racional, que vivemos aqui desconhecidos de si mesmo, pensando e sofrendo. Então, o seu Manuel não pensava, não imaginava. Tudo que o seu Manuel Jacinto fazia era ensinando. Eu digo isso porque eu conheci pessoalmente. Eu vivenciei uma parte da minha vida, graças à mãe natureza, a minha mãe também, e a minha família, está ao lado dele, ele tem me permitido esse presente de poder conhecer e hoje ter a certeza de quem é este homem verdadeiro, este porta-voz da verdade, porque se ele fosse um ser pensador, um animal pensador evoluído, ele não teria esse poder de nos salvar, de salvar os pensadores, de provar e comprovar os pensadores, o porquê pensamos, o porquê imaginamos, e qual a diferença do pensamento para a imaginação e o raciocínio, como tudo isso se formou, se originou, de uma forma, com uma maestria tão simples, com tanta simplicidade, que um camponês entende, um sertanejo, uma criança entende, todo o ensinamento por ele transmitido, somente a luz verdadeira da verdade, que é simples, porque na simplicidade está a grandeza de Deus, está a grandeza do universo, isso confirmado na pessoa de Manuel Jacinto Coelho. Por isso ele era um ser diferente de todos nós pensadores, por ter vindo diretamente do mundo racional. Por isso ele não tinha ambição, não tinha vaidade. Ele dedicou toda a sua vida em prol do bem da humanidade. Por quê? Porque ele já nasceu aqui na Terra com esta missão, é um missionário da pureza. Ele veio com seu raciocínio desenvolvido, sendo, portanto, ele aparelho único, sem segundo nem terceiro, do racional superior, porque a sua personalidade era racional, era a luz racional manifestada no eu dele, o superior racional, que materializou-se, personificou-se na pessoa de Manuel Jacinto Coelho. Por essa razão, ele nasceu pronto e feito pela própria natureza divina, que providenciou exatamente este ser, Manuel Jacinto Coelho, para cumprir com essa nobre missão de salvar o animal racional aqui no chão e nos reconduzir de volta à razão, que é o mundo superior, o mundo racional, através das mensagens por ele ditada, materializada, essa luz transcodificada nas páginas brilhantes do Universo do Desencanto, porque ele trouxe essa luz consigo diretamente do mundo racional, e que agora esta realeza divina está em nossas mãos. Ele colocou, nos presenteou para nos iluminar esse tesouro dos tesouros, esse poder dos poderes em nossa mão, que é a cultura racional dos livros Universo e Desencanto, que através dos seus ensinos verdadeiros conquistamos em si mesmo a imunização racional, que é a confirmação da nossa salvação, que é a nossa volta à eternidade, o mundo racional, minha gente. Então, a cultura racional é uma cultura muito séria para pessoa séria, que devemos levar a sério, porque é a última oportunidade que nós temos de nos libertar deste encanto, desse mundo inferior. Esta é a realidade. Então, um salve a todos, salve, salve, Carmen Bright, Cláudio Sampaio explicando maravilhosamente. Obrigado, viu, Carminha? Você sempre maravilhosa também, sempre nos motivando. Valéria Sampaio, um beijo, um abraço também a você, é outra pessoa que nos motiva, nos dá exatamente muita motivação, e é uma conselheira, uma grande irmã que eu tenho, né? Valéria Sampaio Lima, essa luz também, que é minha mãe, Maria Estela Sampaio Lima, me deu de presente, o pai Manuel, através da minha mãe, colocou na minha vida essa pessoa iluminada. Aí meu nobre, ilustre Alexandre Frois, um dos grandes historiadores da fase do terceiro milênio, a fase racional,
Grato pelas suas palavras, Alexandre Frois. Parabéns pelas explicações racionais. Obrigado, viu, meu irmão. Você sabe que você está no meu coração. O Alexandre Frois é um pioneiro da fase racional. Foi uma criança, uma semente que cresceu, se desenvolveu ali na varanda, ao lado do nosso divino mestre Manuel Jacinto Coelho. E hoje ele é um grande historiador para as novas gerações, exatamente da realidade de quem é esse grande homem verdadeiro, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Tem a missão dele também, um grande correligionário, cumprindo com seu dever sua missão. Dr. Alexandre Frois. Aurenita Silva, aí, nossa aniversariante de ontem, né? Aqui conosco. Obrigado, querida Aurenita, pela sua participação aqui. E comeu seu bolo, viu? Quarta esse bolo para mim. Aqui, Aurenita. Um abraço, minha querida. Um abraço. Deixa eu ver aqui quem mais está conosco. A Carminha. Hoje a live está linda. Obrigado, Carmen Bright Lima. Obrigado mesmo, de coração. Essas palavras de motivação que nos dá cada vez mais responsabilidade e podermos exatamente seguirmos forte nessa missão. Então vamos ficando por aqui. Luz, paz e amor. E aqueles que eu não mencionei aqui, recebam também meu abraço, minha gratidão. O Facebook há 30 dias está tirando nosso vídeo, né? Mas ele se encontra exatamente sitiado na minha página do YouTube. Ele está lá ancorado, né? Todos os vídeos dessas lives que eu tenho feito durante esses 90 anos do maior conhecimento de cultura racional. Então, luz, paz, amor. Até a próxima transmissão. Fui.